Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Cláudia Gouveia de Souza, sou professora do Instituto Federal do Ceará, no campus Fortaleza, e essa nossa aula vai tratar sobre o behaviorismo, uma teoria da psicologia que estuda o comportamento. A aula tem como objetivos conhecer o behaviorismo como uma das teorias que explica o comportamento humano e diferenciar behaviorismo metodológico de behaviorismo radical. Por que nós manifestamos determinados comportamentos em determinadas situações? Esses comportamentos podem ser previstos, controlados ou modificados? Bom, vamos lá. Iniciando por aspectos históricos, o behaviorismo é um termo que advém da palavra behavior, um termo em inglês, que significa comportamento. Na nossa língua, ele adquire outras denominações, teoria comportamental, comportamentalismo, análise experimental do comportamento. Também podem ser utilizados como sinônimo de behaviorismo. O objeto de estudo dessa teoria, como já dissemos, ele é o comportamento, mas o comportamento visto como uma unidade de análise, um objeto mensurável e observável, exatamente pelo fato de que essa teoria inaugura na psicologia o uso da pesquisa experimental. E com isso, a psicologia adquire o status de ciência e se desliga, finalmente, da filosofia, que é sua área-mãe. Para alguns psicólogos, isso era algo fundamental, retirar o aspecto subjetivo da psicologia. Bom, então, para se chegar ao behaviorismo norte-americano, que nós vamos estudar hoje com behaviorismo no sentido metodológico e radical, é preciso falar antes dos experimentos de Ivan Pavlov na Rússia. Ele era um médico russo e estudou também as relações entre organismo e ambiente, entre o estímulo do ambiente e a resposta que o organismo dá a esse estímulo. Pavlov fez experimentos com cães, apresentando carne aos cães, alimento aos cães, o que causava como resposta desse cão a salivação. Então, a carne era o estímulo do ambiente, a salivação a resposta do organismo. Pavlov começa a parear à carne o toque de uma sineta. E o cão saliva devido à carne, mas o toque da sineta está pareado. Depois de algum tempo, mesmo retirando a carne, ao ouvir o toque da sineta, o cão também saliva. Pavlov vai denominar esse fenômeno como condicionamento clássico, porque o comportamento do cão, salivação, foi condicionado a um novo estímulo, o toque da sineta, que inicialmente não provocaria salivação, porque não se saliva ao toque de uma sineta como um reflexo involuntário, mas aqui foi um comportamento aprendido, condicionado. Esses estudos vão ser importantes nas teorias associacionistas da aprendizagem, mas o behaviorismo adquire mesmo esse status de teoria com os norte-americanos Watson e Skinner. Inicialmente com John B. Watson, psicólogo dos Estados Unidos, e depois com Skinner, Bills Frederick Skinner, que vai radicalizar, o que ele vai chamar de behaviorismo radical, essa teoria, estudando principalmente o reforço dos comportamentos. Então, começando pelo behaviorismo no sentido metodológico de John B. Watson, Watson desejava uma psicologia, como ele chamava, sem alma e sem mente, livre dos conceitos mentalistas e dos métodos subjetivos. Ele queria estudar experimentalmente, como a ciência positivista, o comportamento humano dentro da psicologia. Ele objetivava prever e controlar os comportamentos. Então, Watson parte da ideia do comportamento respondente, o comportamento como um reflexo involuntário, como resposta do organismo aos estímulos do ambiente, como chorar ao cortar cebola, por exemplo, como salivar com gotas de limão. Então, são reflexos do sujeito incondicionados e que independem de aprendizagem. O Watson, então, reduz as unidades de análise
estímulo do ambiente, denominado pela letra S, resposta do sujeito, denominado pela letra R, e essa relação, a resposta que o sujeito dá ao estímulo do ambiente, é, para o Watson, um comportamento observável, mensurável, capaz de ser previsto, modelado e controlado. Uma fala do Watson que traduz bem essa percepção, quando ele diz: dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem formadas, e um mundo de acordo com minhas especificações em que criá-las, e garanto que, tomando um mau acaso, posso treiná-la para que se torne qualquer tipo de especialista que se escolha, médico, advogado, artista, comerciante-chefe, e sim, até mendigo e ladrão. Independente de suas inclinações, tendências, talentos, habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais. Então, essa é a percepção de Watson de modelagem dos comportamentos dentro dessa teoria. Isso vai ter uma relação muito importante com a educação, que vamos ver em outro momento. Skinner vai inaugurar o termo behaviorismo radical. Ele vai ser o behaviorista mais importante depois de Watson e vai influenciar muito a psicologia norte-americana. Mas o olhar do Skinner não vai para a resposta ao estímulo do ambiente, a resposta como reflexo ao estímulo do ambiente. O Skinner vai olhar para o comportamento como um comportamento que ele denomina de operante, um comportamento que não é mero reflexo de estímulos, mas que depende da vontade. Então, o Skinner reconhece a subjetividade, o desejo, a vontade, não para justificar os comportamentos, como em outras teorias, mas ele reconhece a existência dessa vontade, inclusive para que isso seja reforçado positivo ou negativamente, como vamos ver a seguir. Então, o comportamento operante é o nosso comportamento que opera sobre o mundo, de forma direta ou indireta. É o nosso comportamento ao ler um livro, dirigir um carro, ouvir uma música, tocar um instrumento. Então, o reforço é a consequência reforçadora à nossa resposta, ao nosso comportamento, é que vai ter a maior atenção do Skinner, porque esse reforço é que vai definir a repetição ou não desse comportamento. A caixa de Skinner, muito conhecida, foi um experimento dele com ratos, um aparato que tem aí um pedal, uma barra, onde o ratinho vai poder tocar. O seu piso, o seu assoalho, ele é feito de uma grade eletrificada para dar choque, tem aí a entrada da comida e da água. E qual é a ideia da caixa? O rato aleatoriamente pisa, né, toca no pedal e ele recebe comida ou recebe água. Isso vai satisfazer necessidades primárias do rato e vai gerar nele um reforço, vai reforçar nele, aliás, esse comportamento de tocar no pedal para receber comida e receber água. No entanto, se o rato, ao tocar no pedal, recebe um choque dessa grade eletrificada do piso, ele não vai voltar a tocar no pedal por conta do reforço que foi negativo, que buscou retirar o comportamento e não repeti-lo. Então, o comportamento operante, o mais importante nesse comportamento é o reforço, é o estímulo reforçador. Então, a relação R-resposta, no caso do rato, apertar a barra, e estímulo, a água ou a comida, é o que vai ter a atenção de Skinner no comportamento operante. Então, essa relação de comportamento respondente antes estudado por Watson, vai ser agora modificada para o comportamento operante, em que Skinner vai dar uma atenção maior ao reforço, ao estímulo que reforça o comportamento. Então, o comportamento operante vai também estudar a interação do sujeito com o ambiente, mas a relação fundamental é a resposta do indivíduo e a consequência, o reforço. O reforço ele retroage sobre esse sujeito e altera a possibilidade de ocorrer futuramente essa resposta. Então, se eu conto uma piada para alguém e a pessoa acha engraçada, eu posso voltar a contar a piada, ou posso contar mais piadas, né? Se eu conto uma piada e essa piada não gera nenhuma graça, nenhuma satisfação das pessoas que estão me ouvindo, é possível que eu não repita
a contação da piada. Então, agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela nossa ação. As consequências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes. O reforço ele pode ser positivo, como eu já adiantei, o reforço positivo aumenta a probabilidade da resposta acontecer e o negativo aumenta a probabilidade da resposta ser removida ou diminuída, porque o reforço positivo oferece algo ao organismo, é um estímulo positivo, e o negativo busca retirar o comportamento indesejável, como era o caso do rato na caixa. O choque ele era a remoção ele era o reforço aversivo, né, que buscava se remover o comportamento de pressionar a barra como resposta do rato. E aí, no final, aqui eu trago um exercício de modificação do próprio comportamento que você pode tentar fazer. Manter ao longo de uma semana um registro do tempo que você gasta nas atividades que você realiza. Fazer uma espécie de histograma, uma linha de base. E perceber um assunto que você precisaria ter dedicado mais tempo e não dedicou. Na semana seguinte, você dedica mais tempo a esse assunto e se promete uma recompensa, um reforço positivo que para você seja importante. Assistir o capítulo de uma série, passar um tempo no WhatsApp, comer uma comida que você deseja. E aí depois você avalia. O tempo, a quantidade de tempo gasto na atividade, de fato aumentou? O reforço fez isso acontecer? Quais são as causas desse aumento? Ou se não houve, quais são as causas de não ter havido? Algumas referências dessa aula e recomendação de 2 vídeos, um sobre a teoria do behaviorismo de Watson e outro sobre a modelagem de Skinner. Se você gostou, comente, deixe seu like. Até a próxima!